Vamos agora fazer o layout do nosso modelo na tela. Eu vou marcar primeiro essa linha central que divide a tela mais ou menos ao meio. Em seguida vou marcando as montanhas. Aqui nós vamos ter uma vegetação. Pequenos relevos aqui. Temos uma água, um riacho. O desenho poderá ser confeccionado com lápis ou carvão. Vá traçando na tela as linhas principais do desenho, tentando ser criativo ao máximo. Não é preciso reproduzi-lo fielmente. A fotografia é apenas uma base para o nosso trabalho. Aqui nós vamos colocar um bambuzal. Aqui nesse canto vai ter uma árvore. E aqui umas bananeiras. Você vai ver que o desenho não precisa ter detalhes nenhum. Estou apenas marcando o local. Tudo vai ser feito com pincel depois. Para este tipo de pintura, é fundamental que você tenha o cuidado de estar sempre enquadrando melhor um detalhe, mudando de lugar se necessário. Você pode fazer todas as modificações que julgar convenientes, como aumentar ou diminuir o céu. Pode promover sempre a eliminação de eventuais excessos. Enfim, você deve conseguir estabelecer um elo de ligação entre a criatividade e a técnica. Portanto, deixe toda a sua imaginação fluir em seu ser. Terminado o nosso desenho, vamos passar agora para a tela. Você vai prestar atenção na disposição das tintas na tela. O branco a gente sempre usa em maior quantidade, então a gente põe ele aqui separado num cantinho. Em seguida vamos pegar as tintas para o céu. Quando você for pintar, você vai pintar sempre a última coisa que você está vendo no modelo. No nosso caso, vai ser o céu. Então vamos pegar as cores para o céu. No céu, além do branco, vamos usar o amarelo de Nápoles, o azul e um pouco do amarelo ocre. Agora, com um pincel de tamanho médio, vamos começar a pintar nossa primeira tela. Agora, nós vamos molhar o pincel, tirar o excesso e vamos para a tela. Segure a palheta com a mão esquerda e use as bordas da palheta para distribuir as tintas. Você vai usar as bordas da palheta para distribuir a tinta. E o centro você mistura, faz a mistura, procura aqui a tonalidade que você quer lá no céu, lá na tela. Nós trabalhamos com a pincelada cruzada, porque assim você passa 2 vezes em cima do mesmo local, evitando que fiquem falhas. A forma com que se vai pincelar tem uma grande importância no trabalho de pintura a óleo. Em uma paisagem, por exemplo, como a que estamos trabalhando aqui, utilizando o mesmo tipo de pincelada, o pintor conseguirá um maior equilíbrio e união para o céu e para os detalhes que o cercam. Nós vamos trabalhar com a pincelada cruzada. Nesse sentido, você passa o pincel assim, passa para lá e para cá. Dessa forma, nós vamos evitar que fiquem pontos falhados, pontos descobertos na tela. Para se misturar a tinta, passe o pincel na tinta branca e a misture com a tinta azul, até chegar ao tom desejado por você. Use o azul ultramar mesclado com o azul cerúleo, evidenciando a imagem do céu. Passe o pincel nos 2 sentidos, até cobrir todos os pontos da tela na área do céu. Nós vamos agora para uma área mais iluminada, mais colorida do céu. Então vamos tirar a tinta azul, lavando o pincel na terebentina ou na querosene, enxuga, tira o excesso e vamos pegar aqui o amarelo de Nápoles. As pinceladas continuam cruzadas. Agora, utilizando só o sujo que sobrou no pincel, você vai mesclando
as duas tintas. Como a tinta azul ainda está molhada, o pincel aqui tem a função de misturar as tintas, produzindo um degradê que vai do azul mais forte até o nápoles. Vou acrescentar um pouquinho do branco para fazer uma área ainda um pouco mais iluminada aqui. Você não precisa se preocupar de estar cobrindo o desenho da montanha, porque já vai ficar delimitado pela tinta. Terminado o céu, nós vamos agora para a próxima etapa, que serão as montanhas. Vou então colocar as tintas. Para pintar as montanhas, vamos usar algumas cores novas. Coloque na palheta um pouco do verde Vessi, um pouco do verde esmeralda, do verde de cromo pálido e um pouco do marrom. Como eu vou trabalhar numa área menor, vou trocar de pincel, pegar um pouco menor. Vou trabalhar agora com o número 10. Tudo que está longe fica um pouco azulado. Então, nós vamos colocar um pouquinho de azul nessa montanha que está mais distante. Ainda nas montanhas, que estão em segundo plano, podemos colocar um pouco do verde. E no plano intermediário, já iluminado pelo sol, acrescenta-se o amarelo indiano e amarelo ocre ao verde já presente. Efetua-se este processo sempre com pinceladas curtas, de sorte a se conseguir uma mescla efetiva das cores. Nós devemos sempre mudar um pouquinho a coloração para que não fique monótono. Então vamos acrescentar um tom um pouco queimado da vegetação. Isso evita que o trabalho fique monótono. Nesse trabalho nós estamos usando o solvente somente para a limpeza dos pincéis. Não estamos diluindo a tinta porque elas já vêm preparadas, não há necessidade disso. Aqui nesse ponto nós vamos ter um pouco de sombra dessa vegetação. Sempre que vamos pintar uma sombra, a gente deve acrescentar um tom meio azulado, meio frio, e de preferência o tom complementar à tinta que vai ser usada ali, a cor que vai ser usada ali. Veja como a professora Dilma vai mesclando as diversas cores da palheta, mostrando a diversidade de ambientes existentes nas montanhas distantes. As diversas tonalidades de verdes se misturam com o azul e o marrom, o que vai produzir uma imagem agradável aos olhos e um sentimento de prazer, canalizando numa grande paz espiritual. Aqui eu já vou para uma parte, para uma vegetação mais próxima. Então a gente vai aumentando a intensidade do verde e deixando o azulado. Vou fazer aqui uma mistura do verde Vessi com o verde esmeralda, porque para fazer uma vegetação mais escura aqui. Estou fazendo apenas o fundo para depois trabalharmos a folhagem que vai levar aqui. Todo quadro deve ter uma cor dominante. É bom lembrar que um objeto pintado com uma cor quente, vibrante, terá mais destaque na composição do que se o mesmo for pintado com uma cor fria. As cores quentes causam um efeito óptico de volume, enquanto as frias promovem o contrário, ou seja, as cores quentes aumentam o tamanho das figuras e as cores frias diminuem.